Vou aqui para o último, né, que tem que ser o Ricardo Nunes. Né, então vamos lá, só para a gente mostrar que a gente colocou todos os candidatos certinhos. O Ricardo Nunes, vamos ouvir a resposta? Nós temos 4 principais eixos para a questão da segurança pública. Aumento do efetivo. Então eu vou falar os itens e já vou falar quais são as ações para ficar bem didático. Aumento do efetivo. Nós fizemos o concurso e aumentamos a nossa Guarda Civil Metropolitana em mais 2.000 guardas civis metropolitanos. E também o aumento do efetivo da Polícia Militar. É do Estado, mas explico. Tem a operação delegada. A operação delegada é aquela atividade que a Prefeitura remunera o policial militar para ele trabalhar de farda normal, como se estivesse num dia normal. E nós tínhamos 400 policiais militares, hoje são 2.400. Portanto, são mais 2.000 policiais militares e mais 2.000 guardas civis metropolitanos. Então, primeiro item, aumento efetivo. Segundo item, tecnologia. Nós verificamos em todas as grandes cidades do mundo e identificamos que aquelas que tiveram a redução dos índices de criminalidade utilizaram a tecnologia com inteligência artificial. E a gente implantou aqui o Smart Sampa. Inauguramos o Smart Sampa agora em julho. Nós já temos 15.000 câmeras instaladas, até o final do ano serão 20.000 câmeras instaladas, e não são só câmeras, são câmeras com altíssima tecnologia. Reconhecimento facial. Passou um estuprador que está sendo procurado, vai identificar, comunica a GCM, PM Civil para ele ser preso. Outra tecnologia, por exemplo, as placas de carro que tem registro de roubo e furto, passou nas nossas câmeras, a câmera vai identificar e vai comunicar à polícia que aquele carro está circulando para poder fazer a apreensão. Enfim, uma série de mecanismos de tecnologia, o melhor que tem no mundo nós colocamos no nosso sistema, que vai ajudar muito nessa questão da segurança pública. Terceiro ponto, nós precisamos de ter essa questão dos nossos policiais militares, polícia civil e guarda metropolitana, mas não só aumentar o efetivo, valorizados e treinados. E o quarto ponto é a questão da zeladoria. A gente precisa ter uma cidade iluminada, estamos chegando agora em 99% da cidade toda com lâmpada de LED, melhorando a questão da iluminação. A Paulista é um exemplo, a gente reformulou toda a iluminação da Avenida Paulista, do centro. A questão de ter as ruas recapeadas, o mato cortado, as praças arrumadas. Cracolândia. Esse é uma chaga da cidade, problema de 30 anos, que eu e o governador Tarcísio, nós colocamos como uma meta nossa trabalhar todos os dias até o solucionamento dessa questão. A ampliação dos equipamentos para tratamento desses dependentes. Grande investimento, porque custa muito dinheiro, mas temos que fazer, né? A gente tem a certeza de que a continuidade desse processo, nós vamos chegar num ponto onde essa situação vai ser resolvida. Mas tem algo fundamental. Essas pessoas que estão lá, em torno de 900, a pesquisa da Unifesp nos traz um estudo que é importante para a nossa consideração. Qual é? Lá diz o seguinte, que 59% das pessoas que estão lá, elas estão lá há mais de 5 anos e 37% há mais de 10 anos. Então, é óbvio que quando você tem pessoas que estão há 5, 7, 10, 15, 20 anos usando crack, a gente não vai conseguir fazer um convencimento tão rápido, porque eles estão há muito tempo sobre o uso da droga. Mas essa ação de forma contundente, todos os dias, a nossa equipe da saúde, da ciência social, ir lá, falar com as pessoas, convencê-los a ir para tratamento, prender o traficante, fechar os estabelecimentos que têm uma correlação com o tráfico, isso é fundamental. E tem uma coisa que se soma, que é a questão da revitalização do centro. E essa atuação é bastante contundente da presença da polícia e de uso de tecnologia com relação às câmeras que a gente está instalando e do Drone Paul. O que é o Drone Paul? É a nossa inspetoria da Guarda Metropolitana que usa drones para monitorar as cenas de uso aberta e, portanto, verificar quem está vendendo drogas e fazer apreensão. Só para a gente ter uma ideia, nesses meses de trabalho da Drone Paul, tiveram mais de 300 traficantes presos porque foram identificados por drone, fazendo a comercialização, aí prende com aquele vídeo, leva para o judiciário e se procede ali à prisão.
Dessa resposta do candidato Ricardo Nunes, é bom a gente lembrar que Ricardo Nunes já é o prefeito atual da cidade de São Paulo, portanto, ele emendou ali de coisas que ele está fazendo nessa gestão, com que ele dará continuidade se reeleito, tá? E eu já quero passar a palavra para você, Felipe. Eu acho que o candidato ele traz algumas questões interessantes ali, quando ele traz algumas pesquisas para fazer um diagnóstico, né? E, sobretudo, pesquisas de cunho multidisciplinar, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que isso enriquece o diagnóstico, né? Como ele fez. Em contrapartida, quando ele fala dos números, né? E, sobretudo, das propostas dele para um virtual segundo mandato, em 2019, o efetivo da Guarda Civil Metropolitana era de aproximadamente 5.800. E agora, no final dessa gestão do Ricardo Nunes, está em torno de 7 mil. Ou seja, ele sabe as dificuldades que a gente tem para aumentar, ou pelo menos para fazer um aumento abrupto do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, como ele também colocou ali na proposta dele. Então, eu acho que ele conhece as dificuldades, ele sabe que é difícil. Então, eu acho que também isso é um problema. Como que ele vai fazer para trazer esse aumento de efetivo. E aí, e uma segunda questão que eu acho importante também é, novamente, a questão da tecnologia, que todos os candidatos trouxeram também, e precisaria verificar que tipo de tecnologia que ele está tratando, né? Porque senão, como o Alan trouxe, a tecnologia por si só ela é um engodo, né? Ela não resolve o problema, assim como o aumento do efetivo. Então, o candidato precisaria trazer um pouco sobre como e que tipo de tecnologia seria aplicada. Mas ele menciona a questão de zeladoria, de iluminação pública, que é importante, de fato tem uma correlação com os crimes, principalmente crimes de furtos e roubos, e eu acho que isso é um ponto positivo na apresentação do candidato. Alan, quero te ouvir um pouquinho. Elaine, o candidato Nunes, ele tem alguns números a apresentar. De fato, segundo eu apurei, essa câmera com reconhecimento facial, ele está funcionando com bons resultados. Como é que ela funciona? Essas imagens captadas são interligadas com um banco de dados do Poder Judiciário. Então, na medida que alguém que tem um mandado de prisão em aberto, à medida que ele é identificado por essa câmera, o policial ou o guarda que a está portando é avisado pelo sistema que aquela pessoa merece ser presa, porque tem um mandado de prisão em aberto. E isso tem gerado bons resultados. Então, é um ponto favorável já da administração do atual prefeito e que ele reforça agora no plano de governo do eventual eleição. Mas, mais uma vez, me parece que os candidatos, o candidato Nunes, se esquece da periferia. A gente pensa na cidade de São Paulo, a gente imagina o centro, pensa a Cracolândia, pensa os esforços que são fundamentais para se pensar São Paulo e o centro dela. Mas as periferias, como é que vou chegar a fazer policiamento com drone, mais uma vez a ideia do drone, da tecnologia? Como é que eu vou fazer policiamento em Marcilac, no Capão Redondo, na Cidade Ademar? As propostas não contemplam essas periferias, cujos índices de violência são mais elevados, sobretudo os crimes contra a vida, mas também os crimes contra o patrimônio. E enfim, bom, no tocante às propostas do candidato Nunes, eu acho que a periferia não se vê contemplada nessa ideia. É de certo que o centro de São Paulo representa a alma do paulistano. Mas e as quebradas? Onde é que entram? E eu acho que falta na proposta do Nunes e de outros candidatos. O Alan toca em pontos importantes. A existência das câmaras tem ajudado demais a prevenção de crimes. As câmeras foram colocadas ainda quando o Coronel Zé Roberto era o secretário de Segurança Urbana. Foi dado início no Smart Sampa nesse processo 2020 ainda que ele menciona, e no governo do Bruno Covas ainda estava vivo. E eu acompanhei o início da colocação. É muito valiosa essa ajuda que as câmaras fazem, de reconhecimento. Por quê? Porque ela está integrada junto a um banco de dados, certo? Na justiça, porque senão não teria comparação. E volta aquilo que nós já citamos. Nós precisamos, sim, de fluidez nas informações para que seja efetivo todo o esforço na estrutura preventiva. A gente observa muito que a proposta dele também, ele está focada numa estrutura de prevenção, o que é mais importante do que a estrutura da repressão, sem dúvida, certo? O que funciona
é estrutura preventiva. Agora, seria importante estabelecer que a criminalidade ela é dinâmica. Então, o processo, ele precisa estar também no acompanhamento. Ele tem dados, ele tem números, a proposta dele está mais adequada. Até porque ele é o atual prefeito. Como ele é o atual gestor, certo? Ele tem os números mais em dia. Então, isso ajuda para que a proposta seja mais coerente. Agora, o Alan toca numa situação que é exatamente a estrutura da periferia. E ele tem fundamento, por quê? Porque muitas vezes a estrutura das câmaras não estão chegando à estrutura da periferia. Até porque nós temos uma série de barreiras para chegar até lá. Em muitos lugares, às vezes, a única visão que a população tem do Estado, e leia-se no Estado, a União, o Estado ou o município, muitas vezes é a viatura da Polícia Militar que chega. E eu até coloquei isso para todos os candidatos, né? Perguntei se eles fariam algum tipo de cooperação, acordo de cooperação com, por exemplo, quando a gente vem aqui para a região dos Jardins, é muito comum hoje os condomínios, os prédios investirem naqueles postes de segurança, que eu não vou falar aqui o nome de nenhuma marca, né? Que ajudam também no monitoramento, né? Algumas, inclusive, elas vão seguindo a sequência de filmagem. Então, se você tem um roubo de carro, você consegue ter ali o histórico por onde ele passou. E aí eu perguntei se eles aproveitariam isso, afinal de contas é ótimo para que a prefeitura não tenha que fazer um gasto com investimento em câmeras. Mas você me traz uma coisa que é muito importante. Quando a gente vai para as quebradas, como disse o Alan, ou as periferias, a gente não tem muito essa dinâmica dos condomínios com esses postes. Estou equivocada? Não, está perfeito. Os serviços públicos, a infraestrutura precisa chegar primeiro até a periferia para que o cabo possa passar, para que não haja roubo de fio de cabo, que é uma coisa alarmante o que acontece. Quem trabalha com segurança sabe disso, porque o usuário ele não rouba só o celular, ele rouba cabo também, né? Então, nem tem o cabo na periferia, ou quando tem, rouba. Então, como é que vai ter a câmera na periferia se não tem infraestrutura para chegar até lá? Mas, Elaine, eu não sei se eu estou ficando louco ou se realmente todos os candidatos me parecem que têm propostas muito parecidas, né? Veja, eles falam de aumento do efetivo, uns mais, outros menos. Os números divergiram muito. Assim, né? Na quantidade. Isso. Mas vamos pensar no aspecto qualitativo, né? Então, eles falam aumento do efetivo, tecnologia, zeladoria e etc. Alguns serviços públicos, operação integrada com as polícias militares e tal. Para Cracolândia, a questão de fazer um tratamento, eu acho que todos foram muito na ideia do preventivo, mas, né, por exemplo, o Nunes cita ali um usuário de crack, 10, eu nem sei se um usuário de crack aguenta 20 anos. Não sei. Também se não chega sei. A 10, confesso que não sei, mas efetivamente para aquele usuário que já está ali, também essa coisa de, eu vou tirar e vou colocar onde? É isso que você mencionou, né? Perfeito, é isso que eu queria insistir nesses pontos. Porque, veja, eu acho que ninguém aqui da mesa é contra esses itens que os candidatos falaram, né? Não é que eles não funcionam, não são bons. E também uma outra informação importante, não é porque o número de crimes está caindo no estado de São Paulo que nós não precisamos nos preocupar com a segurança e que essas medidas todas têm que continuar, têm que ser implementadas, etc. e tal. Mas me parece, então, que falta atacar de uma forma um pouco mais efetiva na política de prevenção de uso de drogas, porque, pelo que eu estou ouvindo aqui, os crimes em São Paulo são pontuais, né? Uma coisa é a sensação de segurança, certo? Outra coisa são os números reais da onde está acontecendo esses crimes. Então, política de prevenção de uso de drogas, serviços de saúde, como estão essas clínicas? Qual o trabalho que elas fazem? Qual a proposta dos candidatos para... Porque eu já vi no passado operações para retirar as pessoas da Cracolândia. Tudo bem, retiram as pessoas, fica limpo aquele local ali durante 1, 2, uma semana. E para onde foram essas pessoas? Elas vão voltar para algum lugar, ou elas vão pipocar no resto da cidade. Então, me parece, revitalização do centro. Poxa vida, quantos anos nós não ouvimos falar de revitalização do centro? Não sai do papel, por quê? Qual a proposta efetiva dos candidatos para a revitalização do centro? Trabalho preventivo de segurança não é o mais importante?
Não tenha dúvida. Um dos pilares do trabalho preventivo de segurança não é ocupar os espaços públicos, revitalizar os espaços públicos? Então, me parece que o leque de opções dos candidatos centram muito em coisas óbvias, que são importantes, mas parece que falta atacar esses pontos. E exatamente pontos, olha que interessante, que cabe à prefeitura. Pontos dos serviços públicos municipais, saúde, política de prevenção de uso de drogas, revitalização urbana, enfim. Esse ponto que você toca, a palavra do Rafael Greca, que foi inclusive ministro, ele dizia uma coisa, os espaços públicos precisam ser ocupados pela população. Se os espaços não forem para isso, precisa ter o quê? Precisa ter atrativo, precisa ter parques que sejam viáveis para que as pessoas possam frequentar. Porque não havendo a frequência das pessoas de bem, nós vamos colocar, sem dúvida a criminalidade ocupa.